Olá, futuros professores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jonathan e hoje a gente vai trabalhar com um pouquinho de dinâmica em sala de aula. Eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre dinâmica. Antes do vídeo começar, já vou dizer para vocês, se você não me segue ainda no Instagram e no Facebook, eu vou deixar o link em algum lugar aqui dessa página para que vocês possam seguir lá também. O conteúdo que a gente posta aqui no YouTube e o conteúdo que a gente posta nas redes sociais são diferentes. Aqui a gente posta vídeos mais longos, com explicações mais longas, e os vídeos mais curtinhos, ali com dicas mais rápidas, a gente posta nas redes sociais. Então segue lá para você não perder nada. Vamos lá então. Hoje o que eu quero fazer com vocês? Hoje eu quero dar 5 dicas para que você melhore a tua dinâmica, para você, se você já é professor, para você melhorar a tua dinâmica em sala de aula, se você quer se tornar um professor ainda, para que você aprenda coisas que vão tornar a tua aula um pouquinho mais dinâmica. Para começar, é importante que a gente entenda o que é uma aula dinâmica. Vamos parar para pensar. Vocês já foram para a escola ou já foram para a faculdade? Provavelmente vocês já compararam aulas de professores. Então você já viu assim, putz, eu tenho um professor que manja muito do conteúdo, que sabe pra caramba, mas aquele professor parece que não sabe dar aula. Ou você tem aquele professor que parece, aquele professor ali parece que ele sabe menos que o outro, mas a aula do cara é boa. Não sei se isso já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu. Quando eu estava na faculdade, eu tinha professores que tinham um conhecimento muito grande de diversos conteúdos, só que eles não sabiam passar aquilo. Eles sabiam muito bem para eles aquilo, obviamente. Quando eles tentavam explicar aquilo pra gente, eles explicavam de uma maneira tão difícil que ninguém acabava entendendo. Isso acontecia porque eles não dominavam o conteúdo? Não. Acontecia por quê? Pelo simples fato deles não saberem explicar. Quando você estiver preparando a tua aula, é legal você pensar assim, como que eu posso explicar isso aqui para o meu aluno? Porque muitas vezes você sabe aquele conteúdo, você domina um conteúdo. Só que o que acontece? Chega na hora de explicar, você fica perdido. Você fala, eu entendo isso aqui para mim. Como que eu vou explicar para outra pessoa? Então é importante que a gente analise isso. Vamos começar a nossa aula então. A primeira dica que eu quero dar aqui para vocês hoje é... deixa eu arrumar aqui. A primeira dica, que é talvez a mais importante de todas. Aula... Vamos colocar aqui certinho. Aula bem preparada. Tá. O que é uma aula bem preparada? Vamos parar para pensar assim. Você já tem o material que você trabalha, ou você vai fazer o teu material, não sei como que você vai fazer essa parte ainda, mas vamos pensar assim. Você já tem um material. Você vai pegar aquele material, você vai ver a aula que você vai dar, e você vai fazer o quê? Você vai passar conteúdo por conteúdo. Você vai vendo, tá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu tenho dúvida. Por quê? Dúvida pode acontecer. Pode ter um vocabulário que você não saiba, pode ter uma expressão nova naquela unidade que você não saiba. Ali também você vai estudar. Então você vai estudar para que você passe aquilo tudo bem certinho para o teu aluno. Então começamos por aí. Você vai lá, vai sentar e vai preparar aquela aula. Vai ver tudo que você tem dúvida, como que você vai passar aquilo lá. Preparou a aula? Beleza. Então vamos para o passo 2. O passo 2 é o seguinte, você vai dominar explicações. O que significa dominar explicações? Você vai dominar num sentido assim, mas se eu já estou dando aula, eu já conheço aquilo. Sim, você pode já conhecer aquilo. Só que é como eu disse, aquilo dali não é tão simples de explicar quanto você acha que é. Então, por exemplo, assim, você pensa, eu já sei a diferença entre don't, didn't e won't. Beleza, você sabe que a diferença é um não para o passado, para o presente e para o futuro. Só que como que você vai explicar isso para o teu aluno de uma forma lógica, de uma forma que ele entenda? Não adianta você ficar... Existe uma expressão que eu gosto de usar bastante, que é enchendo linguiça. Não adianta você ficar enchendo linguiça, porque isso não vai... facilitar nada para o teu aluno. Se a tua explicação for muito longa, você acaba perdendo o teu aluno. Perdendo em que sentido? Ele vai ficar confuso. Quando a tua explicação demora muito, ela é muito longa, reparem comigo, normalmente quando você está explicando alguma coisa para uma pessoa e aquela tua explicação é muito longa, muito cheia de detalhes, a pessoa não vai focar. Então o que você faz? Tenta pensar de uma forma lógica. Você já fala inglês, então pensa assim, como que eu aprendi isso daqui em inglês? Como que eu vi a diferença? Como que você conseguiu aprender aquilo? Usa a tua própria experiência
para criar aquela explicação. Explica de uma forma mais fácil. Não tenta falar assim, isso aqui é um verbo transitivo direto. Isso aqui é um substantivo. Isso aqui é um substantivo composto. Por que você não usa esse tipo de palavra? Assusta o teu aluno. O teu aluno não está acostumado a ouvir mais esse tipo de coisa. Claro, e isso se teu aluno não estiver mais na escola. Claro, você pegar ali um adolescente, o adolescente vai estar vendo isso na escola. Mas ainda assim, muitas pessoas elas se sentem assim meio assustadas quando elas começam a ouvir termos muito gramaticais. E você não precisa disso. É como eu falei, o teu aluno precisa entender que uma palavra significa tal coisa e ele precisa juntar aquilo ali e criar uma frase. Pronto, acabou. Então, como eu falei para vocês, domina as explicações. Muitas vezes você pensa assim, isso daqui é fácil de explicar. Número. Número é fácil. Número é fácil. Tá, é fácil. É fácil para você que já fala. Mas é fácil de você ensinar aquilo. Você precisa pensar como que você vai passar aquilo ali para passar de uma forma legal para o teu aluno, para que ele entenda. Uma outra dica que eu quero dar para vocês. Aqui é a dica número 3. Gerenciar seu tempo. Por que você precisa gerenciar o tempo que você faz as atividades? Se você ficar muito tempo em uma coisa só, aquilo vai ser maçante. Se você ficar pouco tempo, talvez o teu aluno não entenda. Então você precisa pensar, quanto tempo eu preciso para passar isso daqui? Quanto tempo eu preciso para passar, para o aluno entender e para ele praticar aquilo dali? Você pega um texto grande, tem um texto lá de 5, 6 parágrafos. Então você tem que trabalhar aquele texto de 6 parágrafos com o teu aluno? Tem. Só que daí você pensa assim, eu vou demorar isso daqui 1 hora para trabalhar esse texto com o meu aluno. Então não é melhor que você faça o quê? Já que você sabe que aquele texto é longo, vai ser maçante, você faz o quê? Trabalha um pedaço do texto, vai para outra atividade. Vai lá e faz uma outra atividade. Trabalha o primeiro parágrafo e trabalha uma atividade de conversação, por exemplo. Então fez o primeiro parágrafo, trabalha uma atividade de conversação. Beleza, terminou a conversação, vai para o segundo parágrafo. Faz o segundo parágrafo com ele, bonitinho ali, beleza. Passa para uma outra atividade. Pode ser uma atividade de áudio? Pode ser uma atividade de slide? Pode também, não tem problema. O importante é que você tire o foco dele a todo momento. Então ele focou no primeiro parágrafo ali que você estava trabalhando com ele, você saiu, foi trabalhar outra coisa, volta, a atenção dele volta para aquilo lá. É como se aquilo lá renovasse as energias dele para trabalhar com aquele negócio. Porque senão o quê? Se você fica ali 30, 40, 50 minutos, 1 hora focando só naquilo ali, vai ser maçante, vai ser cansativo. Então tenta fazer isso. Quando você for trabalhar alguma coisa que é muito longa, que você vê assim, não, isso aqui vai consumir muito tempo da aula. Divide aquela atividade em 2, 3, 4, 5 vezes e vai trabalhando atividades menores naquele meio tempo. O que você pode fazer? Quer fazer uma revisãozinha de algum conteúdo? Faz, revisa verbos. Você pode ir lá, pegar uma listinha de verbo rapidinho, olhar, revisa, traduz para mim isso aqui. Beleza, volta para o texto. Faz uma pergunta para ele no próximo parágrafo. Ele entendeu? Beleza, volta para o texto e por aí você vai. Então, gerenciar isso é muito importante. Quarto passo que eu quero falar para vocês é o ritmo de aula. O ritmo da tua aula tem que ser insano. Tem que ser muito, muito rápido. Rápido como? Não vou deixar meu aluno praticar? Não. Mas você precisa ter. Lembra lá que eu falei para vocês no passo 1 ali da aula bem preparada? Você precisa conhecer todos os passos da tua aula. Por que você precisa saber isso? Quando você acaba um exercício com o aluno, daí você pensa agora acho que a gente vai, deixa eu ver aqui o que a gente vai ter que fazer. Não, você não pode ficar perdido assim. Você tem que pensar o quê? Você saiu de um exercício, você já sabe exatamente para onde que você vai depois. Terminou aquele exercício, passou para o próximo, voltou para um, voltou para outro. Importante aqui, naquela dica que eu dei para vocês do gerenciar teu tempo. Quando você passa um primeiro parágrafo, vamos supor assim, você já sai dali e vai trabalhar outra coisa. Então você já precisa pensar nisso daqui, entenderam? Então você precisa estar com isso daqui pronto para daí já trabalhar com o aluno. Por exemplo, assim, vamos supor que você esteja trabalhando ali uma listinha de verbos com o teu aluno. Vamos pegar como exemplo aqui, A gente tem aqui alguns verbinhos que eu separei. São os mesmos verbos ali que a gente trabalhou naquela primeira aula do vídeo anterior que eu passei para vocês.
Então, normalmente, como que eu gosto de fazer isso aqui? Eu gosto de passar para o aluno primeiro a pronúncia e peço para ele repetir depois de mim, para que ele entenda a pronúncia, logicamente, e depois ele consiga pronunciar aquilo da maneira correta. Então, por exemplo, se eu for passar aqui com ele uma lista com palavras ou com verbos, palavras em geral, eu vou ler em inglês, o meu aluno vai repetir depois de mim e daí eu vou passar a tradução. Então, por exemplo, eu falo para ele, I use, ele repete depois de mim e daí eu falo para ele, eu uso. Só que o que acontece? Você precisa tomar cuidado porque muitas vezes a gente faz o quê? Você faz isso muito devagar. Então, por exemplo, a gente vai passar com o aluno, você vai lá com ele. Use, daí teu aluno repete. Travel, daí teu aluno repete. Call, daí teu aluno repete. Isso é complicado porque a tua aula fica assim, uma coisa muito, muito, muito ruim. Se você já dá aula ou se você quer dar aula, se o teu aluno está fazendo aula com você e olhando no relógio, significa que a tua aula tá um saco, a tua aula tá chata, ele não vê a hora de ir embora. Então, tome cuidado com isso. Se você perceber que teu aluno tá olhando no relógio, é porque tua aula não tá boa. Aula boa, pessoal, o aluno não vê a hora passar. A hora da aula passa muito rápido. Se for uma aula de 2 horas ou uma aula de 1 hora, tanto faz, o teu aluno vai olhar para você. Quando a tua aula for boa, ele vai olhar para você e vai falar, nossa, professor, como passou rápido a aula. Nossa, professor, como passou rápido a aula. Então, isso é muito legal de você saber. Quando o teu aluno te falar isso, pode ter certeza que tua aula tá boa. Se o meu aluno me falou isso, significa que minha aula tá ruim? Não sei. Pode ser que esteja, pode ser que não esteja. Então, mas é legal você começar a analisar isso. Olha lá, se teu aluno tá olhando muito no relógio, se ele fica meio inquieto para ir embora, toma cuidado que isso pode ser um indicativo que tua aula não tá tão boa quanto você acha que tá. Então aqui, que nem eu falei para vocês, passamos isso daqui, sempre faz rápido. Então você vai ali, ó. Eu repito assim com os meus alunos. Eu vou nesse ritmo. Eu vou nesse ritmo aqui, ó. Use, travel, call. Nesse meio tempo ele tem que me acompanhar. Ele vai seguir a minha velocidade. Não sou eu que vou seguir a velocidade dele. Até porque, vocês sabem, a maneira que você fala inglês, pessoal, ela é conectada à maneira que você escuta. Então, se você fala inglês muito devagar, você vai ouvir devagar. Se você fala inglês mais rápido, consequentemente, o teu listening vai ser melhor. Lembrem disso. O quinto e último passo é o seguinte. Use recursos. Como assim use recursos? Todos os recursos que você tiver à mão. Você tem recurso com o teu computador, que você pode usar o teu laptop para criar um arquivo de PowerPoint, você pode usar áudios, você pode usar flashcards. Então, assim, use recursos. Por quê? Porque assim, ó, no meio de uma atividade, entre uma atividade e outra, vamos por assim, ó, você trabalha ali com material, você já tem aquele livro que você trabalha. Ao invés de você ficar só no livro o tempo inteiro, só no livro, usa recursos diferentes. Então, assim, ó, às vezes a mesma coisa que você pode trabalhar no livro, você pode trabalhar na TV. O que vai mudar isso aí? Muda a forma de praticar? Não muda tanto, mas o aluno sente que é uma coisa diferente. Então, por exemplo, assim, você quer explicar alguma coisa que tem no livro? Já explicou 2, 3 vezes no livro? Então explica no slide agora. Passa pro slide e explica lá. Vamos supor, você quer revisar verbos, que nem a gente revisou ali. Usa um arquivo de áudio para você revisar aqueles verbos ali. Então, solta ali o arquivo com os verbos em áudio. Você dá um play, deixa o aluno escutar. Tá, o que ele falou? Beleza, solta o próximo. O que ele falou? Beleza, solta o próximo. O que ele falou? E vai trabalhando dessa forma. Isso vai te dar muito mais recursos do que ficar usando só o livro. Ou só o livro e aquele radinho que o professor de inglês tem, né? Eu não sei se vocês têm. Eu não tenho. Eu não uso aquele radinho lá. Eu prefiro ter o auxílio de uma TV em sala de aula. Eu gosto de ter uma televisão. Por quê? Eu conecto no meu computador ali. Eu posso usar tanto os áudios quanto os arquivos de slide ali que vão funcionar da mesma forma. Então, pessoal, essas foram as 5 dicas de hoje. Eu espero que isso seja produtivo para vocês. Caso você tenha gostado do vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e não se esqueça, nos sigam nas redes sociais para que vocês tenham acesso a todo o conteúdo que a gente disponibiliza aqui para vocês. Thank you so much and I'll see you next time.